história para registar o nome da criança que nasceu em 1966 é recheada de valores e convicções, simbologias e ideias que acabariam por fazer parte do caráter daquele que veio a vencer competições desportivas e a conquistar um lugar no panorama político. Para nos falar sobre a sua vida no automobilismo e nos dar a conhecer o caráter de quem lida com pessoas e nelas se inspira para escrever, Parcídio Sumaviel está no Jogo de Palavras. Parcídio Sumaviel, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui. Obrigado, para estar no Atleta Canal. Confidenciou-nos mesmo que não nos conhecia, espero que tenhamos uma primeira boa experiência, quem sabe daqui para a frente outros encontros por outros motivos. Hoje é o automobilismo que o traz cá, o seu nome é muito conhecido por essa modalidade, mas gostávamos de falar também um pouco de si para o dar a conhecer, um pouco de outra forma também, não é? Até para os seus seguidores o conhecerem um pouco melhor. Por exemplo, nasceu em 1966, correto? Em que cidade? Eu nasci em Coimbra. Okay. Aliás, há uma história... estudou por isso também. Eu costumo dizer que, consoante o critério, eu posso ser natural de 4 zonas distintas do país, porque fui concebido no Alentejo. Achei que tinha vivido em várias. Okay. Não, fui concebido no Alentejo, nasci em Coimbra, fui registado em Fortilheiro, Serico da Beira, portanto, Guarda, mas vivi sempre em Faf, portanto sou minhoto. O que acontece é que, enfim, antes do 25 de Abril, nem todos os nomes eram possíveis e o meu pai, apesar de ser uma figura conhecida de Faf, não me conseguiu registar com o nome Parcídio. Porque é que conseguiu em Celurico da Beira? Porque o meu avô era médico, era daqueles médicos do tempo em que só havia um médico e ia a cavalo. E era muito acarinhado por toda a zona, tinha um ascendente muito grande e o conservador do registro civil não lhe conseguiu dizer que não. Pronto, e eu acabei por ser registado em Fortilheiro. Porquê que havia este grande interesse por ser, de facto, um nome Parcídio e não outro? Chegou a perceber isso ao longo da sua infância? Foi-lhe contada essa história? Porque o meu pai era Parcídio. O seu pai também. O meu pai é Parcídio e houve, portanto, no passado um conjunto de Parcídios que o antecederam, nossos antepassados. Eu já tentei, até com a ajuda de algumas pessoas amigas, perceber a origem do nome, mas confesso que esse desidrato ainda não alcancei. Mas a origem eu não do sei qual é. Que já é interessante. Esse é interessante. Agora, a origem do nome Parcídio não sei mesmo. Sabemos que há uma origem no seu nome na parte francesa do País Basco. Já me explicou, inclusive, que através de alguma investigação familiar perceberam que tem muito que ver até antes das invasões francesas, mas... A minha curiosidade, quando descobri esta particularidade do seu sobrenome, pautou mesmo em tentar perceber se houve alguém na sua família que conseguiu deixar algumas das características bascas que acredita que, de alguma forma, foram sendo prolongadas no seu legado, na sua educação, ou realmente o tempo é tão diferente, não é? Não é o nosso que nada ficou. Sim, em princípio... Alguma ligação da vossa família a essa região? Em primeiro lugar, o nome manteve-se porque durante muito tempo houve um filho varão e, portanto, o nome manteve-se forçosamente, por força das circunstâncias e das tradições, manteve-se. O meu pai chegou a fazer, eu cheguei a ir com ele uma vez ao País Basco, é uma terrazinha perto de Pó. Ainda havia família, nossos antepassados lá, uma senhora em concreto, que entretanto faleceu. O que há de mais perto agora de um familiar nosso é um advogado que precisamente exerce em Pó, mais ou menos da idade do meu pai. Agora, não lhe posso dizer que se mantiveram... Não houve uma cultura que chegou até si, não é? Até à sua educação. Sim, porque nós somos, obviamente, o produto de muitas circunstâncias e de muitas coisas, e obviamente que somos portugueses, genuínos portugueses, como é óbvio. As nossas influências vêm, mas todos nós, de muitos lados, até porque Portugal é um país com muitas influências, a sua história é riquíssima. Não, claro que sim, e é muito difícil de percebermos onde é que estão as influências em concreto de uma cultura ou de outra. Eu devo confessar que até nem tenho uma apetência especial para com a França. Tenho até por outros países mais perto. Exatamente. Como é que descrevia aquela que foi a sua infância? Olha, a minha infância foi passada sobretudo em Faf, não é? Sim, apesar de todas estas histórias caricatas do registro apesar do seu de tudo, eu vivi sempre em Faf. Enfim, fui para a escola primária, comecei com 5 anos. Já se revelava um bom aluno?
Eu não diria que era um bom aluno. Com essa idade nós somos alunos. Claro, sobretudo os rapazes, não é que estão um bocadinho mais distraídos da matéria, né? Que as meninas tudo é aprendizagem. O que eu retenho da minha infância é um mundo completamente diferente daquele em que vivemos hoje. Nós jogávamos futebol no meio da rua, porque não passavam carros. As pessoas nas aldeias andavam descalças, pisavam o mato com os pés descalços. Até para poupar calçado, porque não havia possibilidades para termos sapatos. Exatamente, faziam palha. Portanto, não se ia ao restaurante, não era uma coisa que em muitas freguesias, lembro perfeitamente em Travassós, onde passávamos a Páscoa, na quinta da minha avó, não havia luz elétrica, portanto, ao fim do dia solar, tínhamos que ir para a cama, tinha que ir para a cama mais cedo. Portanto, era um mundo completamente diferente. Eu já nem vou falar nos computadores, nos telemóveis, não vou falar nada disso, só em coisas mais simples. Arrisca-se a dizer melhor ou não podemos limitar tanto o pensamento? Não, o que eu lhe posso dizer é que éramos muito mais livres. É isso. Nós saíamos de casa, íamos para a escola, ou se não havia escola íamos brincar, e os nossos pais basicamente o que queriam é que nós estivéssemos em casa à hora do jantar, à hora do almoço, para comermos. Desde que cumpríssemos isso, hoje era impensável um miúdo, mesmo de 5 ou 6 anos, ir... Era impensável, eu acho que se deve pensar sobre isso. Mas não vai sozinho para a escola, nem que viva a 500 metros, portanto vão levá-lo. Isso é inexorável. Há 25 anos atrás já era uma realidade portuguesa, essa. E ainda se manteram algumas dessas tradições mais livres. Sim, éramos mas também mais transmitiram responsabilidade às pessoas desde cedo e sem dúvida. Aprenderem também a se desvencilhar desde cedo, não é? Para todas as situações. Eu lembro-me que eu fui para a faculdade com 17 anos, para Coimbra, mas antes era sempre eu que tratava das minhas matrículas nas escolas. Os meus pais tinham uma vaga ideia de que as coisas corriam bem. Ia recolher as notas e entregava aos pais. Sem dúvida. E, portanto, tudo isso nos responsabilizava mais. É óbvio que tínhamos muito menos acesso à informação do que há hoje. Isso também é verdade. Claro. Em relação a muitos assuntos, éramos hoje em dia menos... é mais fácil viajar, não é? Por exemplo, sem dúvida, informação. Sem dúvida não alguma. Só através portanto, dos mídias. Era diferente. Mas retenho isso. Éramos muito mais livres. Claro que sim, imagino. E havia, se calhar, mais mistura e mais convívio humano, não é? Mais se calhar compacto. essa liberdade, o convívio, convivia-se muito. Eu lembro-me de ser adolescente, jovem, começar a ir às discotecas. Nós tínhamos uma fome enorme de convívio, de estar com as pessoas. Qualquer bocadinho que houvesse, intervalo de almoço, ia só café para conviver. Essas coisas perderam-se um bocadinho. Eu acho que tive uma infância, respondendo à sua pergunta, feliz, uma infância normal, feliz, sem grandes, digamos assim, constrangimentos. Opressões, não é? Mas vivia-se com alguma dificuldade. O meu pai era professor, a minha mãe tinha um laboratório de análises clínicas, o Estado pagava, mas pagava tarde. Eu lembro-me que não se vivia com facilidade. Uma grande gestão do orçamento. Éramos 3 alunos, éramos 3 filhos. Eu lembro-me quando fui para Coimbra, era o mais velho, passado pouco tempo o meu irmão do meio veio aqui para a Universidade do Minho, e quando o meu irmão mais novo entrou em Castelo Branco, eu pensei, eu tenho que começar a trabalhar, e comecei porque o meu pai não consegue pagar os estudos dos 3. Já foi uma vantagem ter ido para a faculdade, e gostava de falar de curso superior, porque normalmente o irmão mais velho trabalhava para ajudar em casa, a verdade era essa, não é? O mais novo é que às vezes acabava por beneficiar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, ainda não tinha o curso terminado, comecei a dar aulas com 22 anos, como professor provisório, precisamente porque tinha a noção, o meu pai nunca me o pediu, mas eu era muito orgulhoso e tinha a noção que precisava de ganhar o meu dinheiro porque era muito pesado para os meus pais. Pois é. E porquê que escolheu Direito? Nem lhe sei dizer, até porque eu exerci... Bom, era um curso, na época, um dos clássicos e mas posso lhe dizer que quando me havia variedade cá hoje de cursos. Quando me candidatei, vim aqui a Braga, tinha que subir a Braga, fazer a candidatura, ainda me lembro onde era. Quando me candidatei, eu só pus Direito, Coimbra. E na altura perguntaram, mas ou entro em Coimbra em Direito ou então não quero. Eu era muito... Tinha 17 anos, mas estava muito convicto daquilo que queria. Ainda por cima a vida em Coimbra não era muito Sim, apelativa. A ideia de poder ir para Coimbra, meu pai também lá tinha estado, enfim, e queria Direito. Talvez o Direito tivesse sido por eu achar na altura, os meus pais não fizeram pressão nenhuma, embora o meu pai também seja licenciado em Direito, que eventualmente me poderia dar uma preparação mais geral. Até porque eu nunca... Porque estava a pensar no seu depois currículo. Não fiz o estágio de advogado. Que lhe permitiu abranger tão diferentes áreas de trabalho. Eu não fiz o estágio para... E na altura era fácil, o estágio não é como agora, o estágio para a advocacia era fácil. É verdade que fui consultor jurídico muitos anos e de algumas empresas, nomeadamente em Viana, e trabalhei, portanto, numa área do direito, mas não fui propriamente advogado.
E hoje não. Mas foi uma base importante, não é? Para todas as. Penso que sim. Porque... Mas não quero com isso influenciar ninguém. Todos os cursos têm, de certeza, uma grande importância. Não, só ir para a licenciatura. Mas para a minha vida foi tirar importante. uma licenciatura, o mestrado tem muita importância, claro, porque nos dá hábito, trabalho e estudo, depois há que aplicar em qualquer área da nossa vida, ainda que não só profissional. São muitas as etapas profissionais da sua vida, empresas muito diferentes, cargos também eles muito distintos. Como é que se passou tudo isto na sua vida? Foi sempre uma procura do prestígio, as coisas aconteceram naturalmente? O primeiro salário que eu ganhei, tinha 18 anos, lembro-me, eram 40 contos. Uma fortuna. Eu fui de férias e ninguém tinha mais dinheiro que eu, os meus amigos. Vou dizer as coisas como elas são. Precisamente porque eu vim de Coimbra, consegui o primeiro ano fazê-lo rapidamente e então vim dar férias numa empresa aos motoristas. E o meu trabalho era conduzir, era sozinho, e lembro de vir a um cash and carry, não sei se ainda existe aqui em Braga, por exemplo, carregar fardos de bacalhau, arroz. Portanto, foi assim, foi assim que eu comecei. Transporte mesmo. Portanto, eu gostei sempre de fazer muita coisa. Fui disc-jockey, fui professor, fui consultor jurídico, na política estive antes, estou agora outra vez. Verdade. Portanto, a minha vida é muito multifacetada, porque eu gostei muito sempre do desafio. É que eu estava a tentar perceber, porque quando vi o seu currículo achei piada e disse, realmente são áreas muito distintas umas das outras, mas quer dizer, sempre muito burocráticas até. Sim. E daí estar com mais para a frente gostava de perceber qual é o impacto do desporto na vida de alguém com uma vida profissional tão burocrática. Sempre, o desporto sempre presente na minha vida, porque eu joguei futebol, joguei handball, joguei vôlei, joguei basquete, passei pelos desportos todos, em alguns fui federado, noutros não, no futebol fui federado, eu fui treinador há 10 anos, portanto a minha ligação ao desporto foi sempre muito grande e intensa. Eu não consigo viver sem a prática do desporto. É o desafio que o estimula, é daí que desafio muito, sobretudo o desafio, por exemplo, eu nunca tive a apetência pelo jogo. Eu gosto de jogar à sueca como toda a gente, nem a dinheiro, nem sem ser a dinheiro, porque para mim o desafio não é tanto o outro. Não é o vencer. Não é, exato, não é o outro. O adversário. É eu próprio. O meu desafio maior sou eu próprio. Ir mais longe, conseguir mais. E agora estou numa fase em que já não contava da minha carreira a conseguir resultados, enfim, até pela minha idade já avançada, de alguma forma já avançada, já sou um adulto com alguma idade e estou a ter agora resultados que não consegui quando era mais jovem e tinha se calhar mais sangue na guerra. Não vou dizer qual área gostou mais, que é uma pergunta ingrata, mas qual o maior desafio profissional que se deparou na sua vida? Entre cargos tão diferentes, que nem vale a pena estar aqui a defini-los todos, mas ponto de vista... trabalhou como administradora, adjunto na presidência do município de Cabeceiras de Basto, consultor jurídico, como já nos disse, até como a orquestra esteve envolvido, candidato à presidência da Câmara, não é? Foi geografia, a área onde lecionou. Portanto, são tão diferentes, eu digo, não vou dizer qual a melhor, ou qual a que melhor encaixou, mas sim qual o maior desafio. Uma vez que me fala em desafios, não é? Uma característica da sua personalidade. Olha, eu acho que o meu maior desafio profissional foi ter sido o responsável pelas expropriações num projeto importante. A parte política não me vou pronunciar sobre ela, porque quando me convidaram para exercer essas funções, era uma realidade, era um facto, que foi o projeto Polis em Viana do Castelo. Portanto, eu fui consultor jurídico de 2001 a 2007 da Parque Expo e tive a minha responsabilidade a totalidade das expropriações. As pessoas focaram-se muito no edifício que eu tinha, que lá foi demolido. Também não vou dizer da bondade da decisão, isso é passado, não era da minha responsabilidade. Eu tive que fazer um trabalho. Mas não foi só o edifício que eu tinha, foi tudo aquilo que é agora o Parque da Cidade, enfim, uma área muito grande, foi preciso que algumas empresas se deslocalizassem. Isso foi um trabalho que esteve às minhas costas, eu fiz os contactos todos, falei com as pessoas todas, e foi um desafio muito grande, precisamente porque é muito difícil nós batermos à porta de casa de alguém e dizermos-lhe, olha, esta casa um dia não vai estar aqui, isto vai ser demolido, nós vamos ter que encontrar uma solução, vamos ter que conversar sobre isso. Portanto, nós vamos dar a pior das notícias às pessoas. As necessidades das pessoas para e eu consegui ficar amigo, ainda hoje, tantos anos depois, da esmagadora maioria das pessoas com quem... Isso revela o trato humano que o Parcídio também tem capacidade. E foi desse ponto de vista que foi o maior desafio, precisamente o desafio de lidarmos com as pessoas, respeitando-as porque lhes íamos dar a pior das notícias, mas ao mesmo tempo fazendo-lhes ver que temos que encontrar soluções e que as soluções se encontram
dialogando, não há outra forma. Verdade, sem dúvida. Vamos até ao automobilismo. Com que idade começou a treinar? Digo isto até antes de competir, sim, não é? Sim, Ou como surgiu muito cedo, este interesse? muito cedo. Já há pouco referimos aqui o nome, antes das câmaras se ligarem, muito importante, não é? Para sim, esta o Rui Lage paixão. foi, sem dúvida, e estou-lhe grato ainda hoje. Felizmente estive com ele há pouco tempo na rampa da Falperra e pude-lhe dar um grande abraço. Sim, sim. Eu comecei a conduzir tratores com 14 anos, na quinta, em Travassós, para ajudar, desculpa, era ajudar, Claro, mas a na vontade apanha era da mais maçã e conhecer. tal, mas era mesmo, portanto, aquele bichinho que já lá estava. O meu pai foi sempre uma pessoa que gostou muito de automóveis e, claro, herdei dele essa paixão. Eu fui um bocadinho mais longe porque passei da teoria à prática. E nos anos 90, eu acho que o primeiro ano em que fiz ralis foi em 1990, tenho ideia disso. 90, 89 ou 90, mas eu acho que foi 90. E, portanto, eu comecei a fazer ralis nos iniciados com um Marbella, com Seat Marbella, no famigerado Eu ia lhe perguntar Troféu Marbella. qual teria sido o seu primeiro carro. No famigerado Troféu Marbella, era um carro fabuloso, fraquinho, pouco potente, mas fabuloso. Nos iniciados, como disse, com 23 anos. 23. Portanto, tinha acabado de sair da faculdade. E manteve sempre a competir ou houve fases da Não, sua vida? Não é a ideia que eu tenho. Eu competi durante uns anos, tive 2 sucessos maiores. Um foi quando ganhei o troféu AX no Rally Portugal. Sim. Já não me lembro muito bem em que ano foi. Lembro-me que o meu adversário principal nesse rally foi o Adrusílio, que ficou em segundo e depois foi campeão nacional várias vezes. Eu depois tive no rally seguinte um acidente muito grande, em Arganil, tão grande que não havia grua dos bombeiros para ir buscar o carro, ele ficou, e na altura não havia as comunicações cá agora. Ficou relativamente... Não tive grandes problemas na altura. Capotámos várias vezes, eu e o meu navegador, eu lá consegui desligar o corta-corrente, enfim, foi muito... Nós demorámos 2 horas, eu e o meu navegador, a chegar do sítio onde estava o carro à estrada, para dizermos, olha, estamos aqui, estamos vivos, porque ninguém sabia onde nós estávamos. E eu depois não tive meios financeiros que me permitissem recuperar o carro. Aquela recuperação tão grande, aquela época ficou comprometida. Depois tive uma grande oportunidade no seio da equipa Pérez Competições, com o Fernando Pérez, num Escort Cosworth, que era um carro na altura fabuloso, do tempo dos WRCs, mas voltei a não ter sorte. Fui terceiro no Rally Sopete, atrás dele e do Adrusílio, que era piloto oficial já na altura da Peugeot. E depois, no rally seguinte, eu tive um contratempo, fora em Penafiel, no Rally Portugal, um pequeno contratempo, e depois, a treinar o Rally de Faf, que era o terceiro, sim. Aí sim tive um acidente muito grande, dei cabo da coluna cervical, foi preciso tirar em moço daqui para me recuperar, claro. Não vale a pena falar não vamos. nos pormenores. Mas sabemos que existe, não é? E, portanto, depois tive muitos anos fora do automobilismo, muitos anos, e qualquer coisa relacionada com os automóveis me magoava, portanto eu mantive mesmo um afastamento muito... Depois, em 2007, comecei a fazer umas regularidades históricas na brincadeira, com um carro que lá tinha, que o permitia, um Opel. Um dia inscrevi-me na Rampa da Panha, e o Carlos Cruz, que é o responsável da Emo Porto, disse-me ao telefone: "Não, Persídio, tu vais à Rampa da Panha?" Ele viu lá o meu nome. Vou, Carlos, vou à Rampa da Panha. Inscreve-te no campeonato, pá. Eu, Carlos, vamos lá agora escrever no campeonato. Eu faço a sua rampa, não faço mais nada. Inscreve-te que ainda vais ser campeão. E quase era. Fui a Boticas discutir o título e não fui campeão, fui vice-campeão. Pronto, a partir daí, 2015, 2016, foi non-stop. Tem sido, já como disse há pouco, numa fase adiantada da minha vida, mas tenho encontrado uma constância de resultados. Fui 3 vezes campeão nacional. Exatamente. Essas coisas todas. Disputou 6 campeonatos nacionais de montanha, não é? Sim. 3 títulos de campeão nacional na categoria. Este ano acho que vou a caminho, 2 na de minha vice-campeão. divisão. Sim. E ainda tem um 3º lugar, portanto, sempre no pódio. Sempre no pódio. Este ano já levo 10 pódios e 5 vitórias. Portanto, está a ser um ano mesmo excepcional. E eu ainda há pouco disse, num brinde que fiz com os amigos, só espero que dure. Eu só quero que dure. Eu sei que me disse para não entrarmos em pormenores no seu acidente e não o vamos fazer, mas fiquei com vontade de lhe fazer esta pergunta, até pelos riscos que o automobilismo tem, e nós sabemos muito bem. Onde é que fica o medo quando se compete? O medo está lá. Está. E tem que estar. Já ouvi dizer... Não há medo, senão nem ia. Não. É Eu não vejo não é? assim. Não vejo assim. O medo não é só no automobilismo, é o que nos permite, digamos assim, comportarmos-nos de forma
a sobrevivermos, este sobrevivermos de uma forma geral, porque a contrariar, não é assim tão no fundo, dramático. esse não é? sentimento. Eu acho que o medo é importante que nós sintamos algum medo. Claro que quando eu estou para partir, não é uma sensação de medo que me domina, porque senão não ia, era uma coisa claro, que não me divertiria e eu quero me divertir. Não. Portanto, eu estou calmo, estou tranquilo, sei o que quero fazer. Agora, há ali uma sensação de medo residual que nos diz, tens que fazer as coisas de maneira a não teres um acidente, exatamente, a não ires além dos teus limites, a não pôres em risco a tua vida e a vida de outros. Claro, portanto, a trabalhar a atenção. É nessa medida que o medo deve estar presente. Eu acho que o que me faz ter hoje resultados, e eu nos tinha, eu era um piloto muito emotivo e conduzia com o coração. Sim. Há Marco Ala na estrada em metade do monte, portanto, desde que houvesse público, tínhamos que fazer ali um espetáculo. Não hoje não conduzo claro, para o espetáculo, hoje conduzo para o resultado. Portanto, sou muito mais frio, sou muito mais metódico, trabalho muito mais as minhas provas, é por isso que o resultado surge. Repare, eu fui a Santo Tirso e nunca pensei alcançar o resultado que alcancei, nem eu nem ninguém, surpreendi toda a gente. Porquê? Preparei muito bem o rally com o meu navegador, por forma a que, porque é um rally que todos os anos faz as mesmas classificativas. Portanto, os pilotos que lá vão, todos os anos, sobretudo os de Santo Tirso, levam logo uma vantagem muito grande, sobretudo nas primeiras passagens. Portanto, eu sabia que ou era competitivo logo na primeira passagem nos 2 troços, ou quando acordasse, o rally já tinha ido à vida. Portanto, foi preciso trabalhá-lo. Portanto, essa dimensão do trabalho, do empenho que pomos, da forma como preparamos o carro, de tentar fazer as coisas por forma a que o risco que corremos diminua, é que depois permite alcançar os resultados. Claro, mas respondendo à sua pergunta, eu acho, sublinhando, existe o medo, não vamos dizer que não. Existe sempre o medo. E não é só aquele medo de que corra mal, que não consigamos. Não, é um medo físico. Porque repare, nós fazemos... Eu faço na rampa da Falperra, fiz estes anos todos na rampa da Falperra, quase 1 quilómetro em sexta no limitador, com o carro esgotado. No meu carro não é assim muito, mas são 180 a hora. Este ano mudei a relação e vamos um bocadinho mais depressa. Mas numa pista que é relativamente estreita, toda a gente conhecerá o traçado da rampa da Falperra, que é fabuloso. Aquela zona perigosa. Aqueles carros da frente chegam aos 260 a hora. E, portanto, se nós não tivermos algum medo e com isso respeito, as coisas vão de certeza correr mal. Podem correr mal, exatamente. Portanto, aquele piloto que eu também já fui, destemido, jovem, cheio de sangue na guerra, que vai além de tudo aquilo que é razoável, não vai correr bem. Porque vai haver um momento, uma curva, uma prova, em que se vai ter um acidente. Claro. E depois, como eu também tive, e depois as coisas podem correr melhor ou pior e às vezes dramaticamente correm muito mal. E eu costumo dizer que o azar já nos bate à porta. Se nós procurarmos o azar, ele vai nos bater à porta mais depressa. É procurado por alguns pilotos mais novos para lhe pedirem alguns conselhos? Consegue haver esse tipo de humildade dentro do automobilismo entre pilotos? Sem dúvida. Nós temos isso na nossa equipa. A equipa, este ano em que eu estou inserido, tem feito correr muitos carros. Aqui na Falperra éramos 7, seremos 4 agora na Covilhã. Há pilotos mais jovens, tínhamos na Falperra uma rapariga com 19 anos, que todos estávamos a apoiar. Sim, infelizmente teve um acidente, mas lá está, eu acho que tive um papel muito importante, porque ela ficou muito marcada pelo acidente que teve, porque assustada e marcada, porque achou que tinha feito um erro, tinha cometido um erro. E depois estive a ver com ela, com calma, as imagens de dentro, e eu demonstrei-lhe que ela não tinha cometido nenhum erro. O que lhe aconteceu a ela também me aconteceu a mim. Foi no início da subida, os pneus estão frios. Na primeira curva a sério, que é uma direita, ela abordou a curva bem, na trajetória certa, na velocidade certa. O carro fugiu ligeiramente de traseira, porque os pneus de trás iam frios, e quando deu a chicotada já não havia o que fazer. Ela bateu de frente e capotou. Portanto, é importante. Eu tenho a certeza que foi importante ela ouvir de mim. Esta conversa até acalmou, claro, para não se iludir com ela própria também, sem dúvida, fundo, para ela não ficar a pensar, a primeira prova tive algum acidente, já não vou mais. Eu acho que não é esse tipo de rapariga, porque ela é de garra. É uma rapariga de garra, Diana, e ela ainda conduz está a começar, bem. ainda tem muitos anos pela frente. E é este tipo